Boa tarde, eu sou Ricardo Gonzaga, estou aqui na Casa do Panificador, fazendo uma live para falar sobre fermentação e maturação. Mas para isso, o que precisamos fazer? Vamos fazer uma massa de pizza básica, né? Então eu vou fazer aqui uma massa de pizza básica, já tem umas outras prontas que eu trouxe ali, tá? E aí facilita um pouco da introdução antes de nós entrarmos no assunto principal, que é maturação e fermentação e a sua importância. Por quê? E aí já colocando alguns pontos de interrogação, né? Por que que eu não posso fazer uma massa de pizza agora e comer ela daqui a meia hora, né? Ou se eu posso fazer e o que eu tenho que fazer nesse meio de caminho aí, tá bom? Então vamos lá? Eu vou usar aqui 1 quilo de farinha napolitana, tá? Vou usar aqui 600 ml de água gelada, que já está aqui pesadinho, bonitinho. Vou usar aqui 30 gramas de sal e vou usar 5 gramas de fermento seco, certo? Vamos para a masseira. Vou colocar aqui primeiro a farinha. Ordem de masseira, e para quem não tiver masseira em casa e quer fazer na mão, também é possível e é super simples, não é tão difícil quanto parece, tá? E em casa, o que eu vou precisar? Vou precisar de um bowl, vou precisar de água gelada também, tá? E aí eu vou colocar a farinha no bowl, a água gelada, vou começar a misturar isso com as mãos, entendeu? E é super simples de fazer. Aqui, como nós temos a disponibilidade da masseira, então vamos usar aqui a masseira, tá? Então eu já coloquei a farinha, vou acrescentar a água. Vamos colocar aqui a masseira para funcionar. E a masseira já está ali funcionando. Calma, eu não esqueci o fermento e nem o sal. Pensou que eu tinha esquecido, né? Eles estão aqui. O fermento vai entrar daqui a pouco, por quê? Quando a gente mistura a farinha com água, a gente tem a formação da gliadina e glutenina, que são duas que junto com o H2O formam a malha glutínica. A malha glutínica nada mais é que a estrutura da nossa massa. Por quê? Quando nós inserimos o fermento nessa massa, que ela já tem que estar formada, vai estar como está aqui as minhas mãos, aí o fermento vai se alimentar do quê? Do amido. O amido está dentro da cadeia glutínica, tá? Então, o amido é o açúcar que o fermento se alimenta, o amido, tá? Então, mas se eu colocar um pouquinho de açúcar mascavo, se eu colocar melaço, se eu colocar açúcar branco, demerara, qualquer tipo de açúcar, o fermento não vai se alimentar disso, tá? E também não adianta misturar o fermento com o açúcar e esperar acontecer alguma coisa que não vai acontecer nada. O açúcar na massa de pizza é só para dar coloração. Então, quando eu tenho um equipamento igual esse aqui, que é um forno um pouco mais profissional, às vezes eu não coloco açúcar, que nem é o que a gente vai fazer agora, não vamos usar açúcar. Mas quando eu vou usar o forno de casa, o forno elétrico, ou um forno que nem aquele ali para panificação, aí sim, é interessante colocar um pouco de açúcar, mas importante falar também, deixa eu parar aqui a masseira, para a gente colocar o fermento daqui a pouco. É importante também falar que, quando nós colocamos o açúcar, a nossa massa doura mais rápido, tá? E então temos que ter cuidado com o quê? A quantidade de ingredientes que nós colocamos de cobertura. Não adianta eu colocar açúcar, querer uma massa dourada, algumas pessoas querem a massa fininha, crocante, biscoito e tudo mais, sendo que a quantidade de ingredientes que eu coloco por cima não dá tempo de derreter. Então eu vou ter uma massa queimada e com o ingrediente que está na cobertura cru. Isso é ruim. Ninguém gosta de ingrediente cru em cima de massa de pizza, certo? Então aqui, ó, só vou dar uma ajeitada aqui na nossa masseira. Vou entrar agora com o fermento. Vou esperar misturar tudo ali. Vou usar uma espátula que eu ganhei de presente. Acabei de ganhar. Para me ajudar a raspar o que está ali que está aqui na cuba da nossa masseira. Massa de pizza, eu posso usar só os 600 ml de água, posso usar mais, posso usar menos. Depende muito da proposta que você quer, tá? Considerando que se eu aumentar além de 60%, eu já saio de pizza estilo napolitana, começa a entrar na pizza clássica. Tem alguma hidratação, alguém pode ficar na dúvida, mas tem alguma hidratação padrão de massa de pizza
eu costumo partir do pressuposto de 60% em diante, não menos que isso, tá bom? 50, 55, aí eu começo a deixar a massa desidratada demais. E aí ela não vai me dar aquele resultado de massa crocante, seca, tá? Mesmo porque muitas das vezes as pessoas querem só um suporte para a quantidade de ingrediente que está em cima. Aí o cara falando de novo de cobertura. Mas é porque é importante. Porque se eu quero só um suporte, igual essa espátula aqui, ó, ela é plástico, ela está firme. Mas eu quero colocar meio quilo de ingrediente aqui em cima e derreter no meu forno, vai derreter? Vai. Mas é importante ter essa consciência. Vou agora acrescentar o sal. Sal e azeite é sempre o último, tá bom? Por quê? O sal, ele é hidrólise, então ele vai absorver todas as moléculas de água e vai agregar isso na cadeia, na malha glutínica e vai deixar minha massa mais elástica. Parece ciência, mas é ciência mesmo, tá? Então, ou seja, por que eu preciso colocar por último? Porque se eu misturar o sal com o fermento, o sal, por ele ser hidróliso, ele também vai isolar e vai matar o fermento. O que limita o fermento ou mata não é o sal, porque o sal é a mistura de sódio e iodo. Então, temos que estar atentos também na contracapa das embalagens do sal, quanto de sódio que tem, que é o sódio que mata o fermento. Logo, o sódio também é que faz mal para o organismo. Então, muitas das vezes, indo no mercado e olhando uma marca de sal que é mais acessível, mais barata, é a mesma coisa de pegar no supermercado uma marca de água mineral mais barata. Pode olhar que ela tem mais sódio do que a que é mais cara. Isso faz mal. Então é bom estarmos sempre atentos ao que está escrito no rótulo, aquelas letrinhas pequenas que geralmente nós não damos atenção e depois só se alguém contar que a gente começa a olhar direitinho. O sal aqui está quase sendo agregado pela nossa maceira. Vou aumentar aqui um pouquinho. O que tudo isso tem a ver com o tema da live? Primeiro, a gente precisa fazer uma massa de pizza boa. Depois, precisamos dar um tempo para todas essas reações e ações que eu estou falando aqui, do fermento, do sal, e dá tempo delas agirem. Tá? Então, o que eu considero saudável isso aí? No mínimo 8 horas. E o máximo até o quanto que a farinha que você utilizar aguentar. Tá bom? Vamos ver aqui como é que ficou. Tá certo. Outro detalhe importante. Vou colocar aqui, ó. Eu não busco ponto de véu em maceira. Tá bom? Ah, não tenho nada contra o fabricante de maceira. Tá tudo certo. A minha questão é, hoje em dia estamos sofrendo muito com o clima-tempo. Então, muitas das vezes estamos num lugar que é muito quente, tá? Considerando uma live que eu posso estar transmitindo não só para o Brasil como para o exterior, mas se eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, clima-tempo de 40 a 43 graus, tá? E o meu ambiente de casa, que muitas das vezes eu não mensuro, porque eu não sei que precisa mensurar, e também nem tenho necessidade de estar com 30, 35 graus dentro da minha cozinha, a minha massa não pode aquecer muito, tá? Logo, se minha massa não pode aquecer muito, eu não posso buscar ponto de véu em maceira. Tá bom? Por quê? Ponto de véu em maceira, o que vai acontecer? Eu vou ter que estressar muito minha malha glutínica, aumentar muito a temperatura da minha massa, para conseguir ponto de véu em equipamento maceira. Não tenho nada contra quem busca ponto de véu em maceira. É uma questão de opinião minha que vai na contramão. Por quê? Aqui eu tenho a massa, ela não está lisa, tá? Eu só usei a maceira, na verdade, para misturar. Eu usei ela como um misturador, tá bom? Então, o que eu vou esperar aqui? Vamos esperar uns 20 minutinhos para a massa ficar um pouquinho mais relaxada a malha glutínica. Vou fazer uma dobra, depois de mais 20 minutinhos, quase no final da live, eu vou fazer outra dobra e a massa vai estar lisa. Aí sim eu vou buscar o ponto de véu, tá bom? Por quê? Suponhamos que o ambiente que eu estou aqui não está quente, mas suponhamos que esteja quente. O que eu vou fazer? Vou pegar essa massa desse jeitinho que está aqui, vou colocar dentro de um bol, um outro recipiente, cobrir e geladeira, tá? Para baixar a temperatura da minha massa. O ideal da massa sair da maceira é com até, no máximo, 26 graus. Tem margem para cima e para baixo? Sempre tem. Mas é importante falar 26 graus porque se eu tirar além dos 26, por exemplo, vou tirar uma massa e tirei da maceira de 28 graus, porque daí
eu não acredito muito no que eu estou vendo, e aí eu quero tirar ponto de véu na macieira e também não tô nem, cada um tem a sua opção, certo? Só que quando eu tiro com 28 graus, eu já estou tendo uma fermentação, logo eu estou tendo uma quebra da cadeia glutínica, estou tendo uma deterioração da minha massa, que não é culpa especificamente da farinha, e sim do produto. Então eu tenho 28 graus, vou bolear, para depois eu vou guardar essa massa com quase 30 graus. Tá? Então ela vai estar super fermentada. No dia vai me dar problema? Às vezes não. No dia seguinte vai. Porque quando você vai abrir essa massa, ela vai começar a se rasgar muitas das vezes. Tá? Então isso temos que estar atentos com o quê? A questão da fermentação e maturação correta. Fermentação e maturação. Vamos lá falar disso aqui. Aproveitando aqui que a gente acabou, estamos esperando a nossa massa. Eu já tenho uma massa prontinha aqui, ó. Que eu trouxe pronta, tá? É uma massa... Essa é aqui uma massa feita com uma farinha superior. E essa aqui é uma massa 100% farinha integral, que eu trouxe também. Ambas estão com fermento natural, levain. Eu tenho levain, gosto de fazer, gosto de trabalhar com levain, tá? Então, vamos lá falar sobre maturação e fermentação. Imaginem que... deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui. Imaginem que isso aqui é a coluna de uma casa, tá? A estrutura dessa casa toda chama malha glutínica. Eu sou um fermento que preciso me alimentar do que está aqui no meio. Aqui no meio, ou seja, o ferro que sustenta a casa. Então eu começo a quebrar o que está por fora da coluna até chegar no ferro que eu preciso me alimentar dele ali. Então o que acontece? Eu tenho aqui a estrutura da minha casa e eu estou corroendo o que dá sustentação, ela vai cair. Então quando a gente fala assim, olha, a tua farinha ou a tua massa, ela tem um ponto que ela chega de fermentação, depois ela baixa. Por quê? Tem um pico de fermentação que é o auge, que é o principal, que qualquer farinha, qualquer produto farinha tem esse pico. Varia muito de região para região, de processo para processo, tá? Não tem uma linha, posso falar para vocês, é 12 horas, é 6 horas, é 8 horas. Depende muito de lugar para lugar. Uma coisa que eu garanto para vocês, tá? Com 2 décadas de experiência é que com 3 horas não vai rolar. Até vai, mas você vai estar ingerindo muito fermento ainda. Mas o fermento não morre 50 graus dentro do forno? Morre. Mas acontece que você vai sentir aquela azia no seu estômago, tá? Porque você está ingerindo uma pizza que foi mal maturada e mal fermentada. Por quê? Nem deu tempo da farinha atingir o auge, nem deu tempo do fermento agir, e geralmente receitas como essa é aquelas que vão 500 gramas de farinha e 30 gramas de fermento seco, biológico seco, que vai toda essa parte, acelera o processo. Você vai ter uma massa que levaria 12 ou 6 horas, você vai ter em 3 horas, em 2 horas, às vezes até em 1 hora, tá? É bom só para ilustrar, tá? No real mesmo faz mal. Aí vai comer? Vai. Você vai comer uma fatia, 2, já vai se sentir empanturrado, não está satisfeito, mas teu organismo começa a rejeitar aquilo ali, porque alguma coisa está errada. E eu costumo brincar muito com isso, e quando a gente acorda passando mal, ou sente azia à noite e tudo mais, a gente sempre culpa o copo com água que a gente coloca do lado da cama, né, para tomar e falar, não, aquela água tinha alguma coisa com aquela água, nunca lembra disso, né? Então, erroneamente, a pizza também acabou, muitas das vezes, sendo comparada com produtos que realmente causam azia, tá? É a coxinha, um risoles, que é a fritura, que não é bem assado ali, acaba causando uma azia ali. Tá? Então, indo no certo, precisamos fazer o quê? Vou receber os amigos amanhã. Produzo minha massa de pizza hoje, com o tempo, tá bom? Deixo na geladeira, porciono antes, e é igual a qualquer prato, tá bom? Precisa ter uma organização. Pizza, ela é boa, ela é simples, mas ela precisa ter uma organização. Imaginem sempre assim, quando eu estou falando de fermentação e maturação. Imaginem carne, proteína. Para quem é vegano, eu peço perdão, mas imagina, sacrifica o animal, precisa dar um tempo para que aquela carne comece uma atividade, comece a ter uma maturação, que é uma quebra de enzimas, para que quando a gente ingira, quando nós consumirmos essa carne, o nosso organismo consiga consumir ela com mais tranquilidade. Tá? Isso é para tudo, tá bom? Por exemplo, cenoura, berinjela, abobrinha, tudo tem um tempo na natureza, tudo tem um tempo certo para você consumir. Não dá para pular etapas, tá? Não dá para fazer o molho roti em meia hora.
A não ser que eu compre pronto o pozinho lá, jogue um pouquinho de água e acredito que aquilo ali está tudo certo. Tá? Então, na gastronomia como um todo, não tem como você pular etapas. O arroz, qual que você pula a etapa? Tem as panelas específicas de arroz. Você coloca a água, coloca o tanto de arroz lá, coloca os temperos, fecha a tampa, quando estiver pronta a panela vai apitar para você, mas ali está tendo um processo de cocção. Massa de pizza é igual, pão é igual também, tá? Pão, na panificação, são muito comuns as pré-misturas. Vai lá, põe um tanto de água, um tanto disso, um tanto daquilo, mistura que dá certo. Mas ali já fala pré-mistura, tá? Mas tem um processo todo ali para você consumir o pão e não ficar sentindo mal, tá bom? Então, quer fazer um jantar, quer fazer um encontro com os amigos, quer, né, ser o pizzaiolo da vez, faça com tempo. Programe-se para um dia antes, tá? Então, faça a sua pizza, a receita que você quiser, tá bom? Por que eu não coloquei açúcar? Eu expliquei. Por que eu não coloquei óleo? Tá? O óleo, ele tem, basicamente, além da questão dos ácidos gráficos, quando é azeite de verdade, não óleo composto, os ácidos gráficos, eles ajudam a espalhar melhor a gordura. Gordura da onde? Do queijo. Tá? Queijo é um exemplo. Então, o azeite, ele também ajuda a dar uma coloração na sua massa de pizza. E também dá um sabor, que é o resquício, tá? Mas lembre-se, se você não gosta de comer borda de pizza, você não vai fazer uma pizza com bordão para mostrar que sabe fazer a pizza com bordão. Por quê? Vai jogar fora. E olha, puxando lá nos meus amigos italianos, não faz sentido nenhum mesmo comer 90% da pizza e a melhor parte que é a borda eu vou tirar e vou jogar fora. Tá? E acha que, não, é a minha dieta. A maior parte ali do que engorda, você comeu, é cobertura. Tá? Tirar a borda ou comer a borda não vai fazer diferença num todo. Porque muitas das vezes a tua fatia de pizza tem uns 300 gramas de ingrediente em cima e você está dispensando, às vezes, 20 graminhas de massa bem assada, que é igual um pão. Tá? Então, ou seja, quando for jogar a borda de pizza fora, repense sobre a borda de pizza. Né? Repense mesmo. Será que deve jogar fora? Ou será que eu devo levar para casa? No outro dia de manhã não tem nada para comer, levantei lá meio atrasado para ir buscar o pão. Eu pego aquela bordinha de pizza que eu trouxe do restaurante que eu visitei, tá? Passo uma manteiguinha, ponho lá no forno, no meu forninho ou na frigideira mesmo. Pronto, é um pãozinho. É um pão ali. Tá tudo certo, não tem nada de errado, tá bom? Ah, mas eu não consumo pão. Aí vai de cada um. Mas se geralmente quem não consome pão também não vai buscar pizza. Né? Na teoria, não. Tá bom? Então, não deu os 20 minutos, mas... Vamos ver aqui, ó. Fiz uma. Fiz duas. Ó, vou deixar aqui na frente, tá quase lisa. Tá bom? Vamos fechar ela. Vou colocar ela aqui pro lado para ela não... Tá aqui, ó. Senão ela vai começar a brilhar mais do que a minha careca. Aí não dá certo. Agora eu vou pegar um molho. Certo? O molho dessa latinha aqui, que é um tomate pelate. Aí, vou esmagar ele. Porque não adianta também ser o cara chato, só fala e não fazer pizza, né? Pena que vocês não vão comer a pizza que eu vou fazer. Mas aí faz em casa. Tá? Então, estou esmagando aqui o molho de tomate. Molho de tomate, o que eu coloquei aqui? Só sal. Tá bom? Coloquei aqui 10 gramas de sal, considerando que são 2 latinhas de 400 gramas cada, tá? Aí eu costumo colocar essa quantidade de sal mesmo. É bem pouquinho sal, porque eu quero aproveitar o molho. Dúvidas sobre maturação e fermentação. Geralmente as pessoas ficam em dúvida do real significado. Por exemplo, às vezes eu vejo lá numa faixa, lá na pizzaria, lá, fermentação 24 horas e maturação tantas horas. Gente, a conta é simples. Se eu tenho a minha massa de pizza, coloquei numa geladeira, na tua geladeira da sua residência, que é 4 a 6 graus. Mas aí, exceto aquelas pessoas que gostam de madrugada de dar aquela fugidinha, né, na geladeira ali para dar aquela saltada. Exceto essas pessoas. Suponhamos que a tua geladeira fica a noite toda fechada, tá bom? A sua geladeira ela vai chegar perto de 0 grau. Fermento abaixo de 2 graus, ele fica cada vez mais lento.
Então eu posso manter dentro da minha geladeira uma semana. Por quê? Toda a atividade enzimática que está acontecendo, ela está muito lenta. Então eu posso falar assim, eu tenho uma massa de 150 horas dentro da geladeira, tá bom? O que eu tenho que fazer é controlar a temperatura. Isso vai fazer bem ao meu organismo? Claro que vai. Por quê? Se eu tenho uma massa com bastante maturação, o trabalho vai ser todo meu. Por quê? Lembra quando eu falei lá no começo, se você não tiver cuidado com a questão da temperatura, que quando você vai abrir a massa ela vai se rasgar? Se ela estiver muito maturada, vai ter muita enzima quebrada, e na hora que eu for abrir a massa, ela vai me dar um trabalho e ela vai se rasgar também. Tá? Então, eu tenho que controlar, por exemplo, eu vou fazer uma massa daqui a 40, vou usar uma massa de pizza daqui a 48 horas. 2 gramas de fermento. Tá? Fermento seco, 2 graminhas tá bom. Eu vou usar uma massa para amanhã. Puxa, dependendo do meu clima-tempo, se eu não estou no Canadá, no friozão, ou se eu não estou na Europa, se eu estou no Brasil, por exemplo, lá em Campo Bom, lá que o verão é 70 graus na sombra, aí eu tenho que usar 1 grama de fermento. Agora, se eu estou em Gramado no inverno, que neva, às vezes, menos 1 grau, aí eu tenho que usar um pouquinho a mais de fermento. Entenderam a conta? Calor, menos fermento, frio, um pouco mais de fermento, tá? Essa dosagem varia muito do clima-tempo. Mas é muito complicado eu ter que ficar pensando nisso? Tem que ficar pensando nisso, tá? Se você quer fazer bem ao seu cliente, que é você mesmo, se você quer gostar dos produtos que você produz, tem que pensar na quantidade de fermentação. Pizza, você tem que consumir ela, não tem que ficar estufado, tá bom? Tem que sentir os sabores e comer uma pizza inteira e ficar satisfeito, poder dormir tranquilo. Deixa o copo de água lá do lado, não vai acordar, no outro dia você não vai acordar com azia, má digestão, em decorrência da pizza, tá bom? E vai estar tudo certo. Por que a gente fala todas essas coisas? Eu não sou o dono da razão. Eu sempre peço para as pessoas, quando eu faço workshop, que nem eu fiz hoje de manhã, que nem eu estou fazendo aqui live, as pessoas contestam, aí sempre vem os entendidos, maestros. Eu sou só um aprendiz, tá bom? Eu tenho o meu histórico, tenho os meus cursos, tenho o meu currículo, tudo mais, mas eu não sou maestro, por quê? A questão, quando eu falo assim, eu sou maestro, sou titulado isso, aquilo, outro, eu começo a colocar que eu sei tudo e eu não sei nada. Eu estou há 22 anos no mercado e todo dia eu aprendo uma coisa nova, porque eu estou aberto a aprender coisas novas. Então, muitas das vezes, quem está assistindo a live sabe uma coisa ou tem uma opinião que diverge com a minha, que é melhor a tua opinião do que a minha. Então, tudo que é colocado aqui é em contexto do quê? Tenha consciência do que você está fazendo para fazer direito, tá bom? Para não ter muitos desfoques ali no meio. Um outro exemplo. Quando eu falo assim, massa rica, massa pobre, põe o ovo, põe o leite, põe o sei lá o quê, para mim é bolo. Tá bom? Falou assim, vou colocar, o que você coloca na sua massa de pizza? Eu coloco o ovo, coloco o leite. Para mim isso já está indo pro bolo, tá bom? Por quê? Vamos falar em custo, din-din. Ovo é um emulsificante natural. Levanta a mão aí quem sabe fazer petit gâteau. Vai mais gema do que farinha. Por quê? Ele é um emulsificante natural. Dito isso, tá? Para pizza, ovo não faz sentido nenhum, tá bom? Nem a gema e nem a clara. Por quê? Vai ficar pesada a sua massa, tá? E falando em questões de custo, não precisa, tá? Entenda com quem sabe que são os italianos. Farinha, água, sal e fermento. Acabou. 4. Farinha, água, sal e fermento. Não preciso de ovo, não preciso de açúcar, não preciso de azeite, não preciso de nada disso, tá? Quem tem as suas receitas e faz sucesso com isso, de novo, eu sou só um aprendiz, tá? Se dá certo para você, se traz dinheiro, se traz faturamento, desde que você faça as contas, minha opinião, tudo certo, não tem problema, tá? Eu estou falando muito disso para não ter a discussão do que é certo, que é errado. Não existe certo e errado, existem opiniões e o quanto essa opinião ou informação é cabível no teu dia a dia. Então, se eu tenho uma farinha, se eu tenho água, tenho sal e tenho fermento, faço pizza? Faz pizza, faz pão, tá? A massa de pizza pode virar pão. Eu faço uma dobra aqui, deixo ela crescer, ela vira um pão para mim. Então, tem várias utilidades para o produto, tá bom?
Mas fujam da história, muitas das vezes, da massa rica, massa pobre, tem a massa que cabe dentro do seu bolso. E quando você vender, tem a massa que você vai vender e o teu cliente vai gostar, porque é o teu cliente que vai comprar o teu produto. Então não adianta você gostar, ter certeza do teu produto e o seu cliente não querer. Aí você não vai vender, vai achar que... vai descobrir em algum momento que o errado é você que está fazendo a receita certa para a pessoa errada, tá bom? Pena que não tem cheiro, né? Que senão você já sentiu o cheiro do levain. Então, ó, essa massa aqui eu fiz ontem, às 14 horas, tá? Ela passou a maior parte da noite fora da geladeira. Ela tem 15% de levain, tá bom? E ela me deu esse resultado aqui. Então, essa aqui é uma massa que eu posso dizer, principalmente pela questão da fermentação natural, que é uma massa saudável, tá? É sim uma massa que deixa um resquício e um sabor, tá? Faz jus à proposta do produto. Mas aí, Ricardo, é o seguinte, eu tenho o meu negócio, tenho a minha massa, faço ela direitinho, só que o meu cliente não liga. Que é uma coisa difícil também, tá? Então entenda assim, ó. Existe dois tipos de nicho. A paixão e o que traz dinheiro para o seu bolso, tá? Então imagina assim, ó, se eu tenho uma pizza de borda alveolada, mas o meu cliente joga ela fora, ou você mesmo não consome borda, por que você faz pizza com borda? Uma pergunta, né? Então vamos colocar aqui o molho. Peguei uma colher aqui de casa. Não sei o peso que estou colocando de molho aqui. Eu acredito que vai ser uns 50 gramas. Para quem é metódico que nem eu e estiver contando quantas colheres eu coloquei, eu já perdi a conta. Aí viemos aqui com uma mussarela, que eu só sei dessa mussarela que ela tem, a fatia dela é 30 gramas, pelo menos as que eu pesei. Então, estou colocando mussarela aqui próximo da borda de propósito. Lembra a história lá de jogar a borda fora? Então, se vai jogar a borda fora, vamos dar uma utilidade para a borda? Vamos colocar uma mussarelinha por cima? Ah, mas eu posso fazer borda? Pode fazer borda recheada, pode fazer o que você acredita ser um produto bom. Aqui vamos entrar com uma alcachofra, tá bom? E aqui depois vamos entrar com o ingrediente especial. Vamos ver aqui o nosso forno. Eu estou tendo o privilégio de usar esse equipamento aqui, tá? É um forno que não é nacional, tá? Ele é importado, mas tem equipamentos nacionais também que oferecem um produto semelhante, tá bom? Agora, eu estou na minha casa, eu não tenho equipamento desse. O que eu posso fazer? Pré-assa a massa da pizza, tá? Só massa e molho, pré-assa, e depois você finaliza no seu próprio forno. Qual é o ponto que eu tenho que pré-assar a minha massa? Você pré-assa a sua massa ao ponto que depois, quando você voltar ela para o forno, é só o suficiente para você derreter o que está em cima. Peguei aqui com a pá, vou dar uma ajeitadinha aqui no processo. Meu termômetro falou ali que está muito quente ali o forno, então provavelmente, talvez, quem sabe eu teria um percalço aqui com essa massa. Vamos ver. Então, reforçando. Preciso controlar a quantidade de fermento, preciso controlar a temperatura, preciso dar um tempo para essa massa entender que logo é a maturação, tá?
para poder ingerir essa pizza e me sentir bem, tá bom? Então sempre pensem dessa maneira, tá? Não é prudente colocar pouca farinha e muito fermento. Isso geralmente vai te fazer mal. Óbvio, tem receitas que para ilustrar, e dependendo do ambiente educacional, a pessoa precisa de um resultado em 30 minutos, então se eu tivesse essa necessidade de obter um produto com 30 minutos aqui, eu também ia encher uma bomba de fermento aqui, porque eu preciso que essa massa evolua para ilustrar para você. Não significa que eu concordo com aquilo que está fazendo, tá bom? No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu já trouxe uma massa pronta, né? A nossa massa que nós fizemos está aqui. Vamos dar uma olhada nela? Puxar ela para cá. Ó, tá quase lisa. Mais uma dobrinha. Duas. Olha a pizza, chefe, tá queimando. Não, não tá. Tá aqui, ó. Agora vamos pegar a nossa pá. E ela furou. Furou? Não furou. Só queimou a borda. Achei que tinha furado. Vou ficar aqui de ladinho, ó, para todo mundo ver aqui o que está acontecendo. Tirar o excesso de farinha. Aqui queimou um pouco a borda, tá? Já brincava o nosso amigo lá do programa lá, quem sabe faz ao vivo. E ao vivo tem dessas coisas. Tem um montão de gente atrás aí que vocês não estão enxergando, estão só sentindo o cheiro, doido para comer uma fatia dessa pizza. Um montão de 2 pessoas. Não pode mentir, né? Aqui, ó. Eu precisava de um disco, alguma coisa para colocar isso aqui. Tem aí? Peraí, deixa eu puxar aqui primeiro. Feita uma fatia? Chefe, eu vejo tanta foto no Instagram da borda gigante. Por que a sua borda tá tão baixinha? Aí eu retorno a pergunta. Você come borda de pizza? Ou você só olha a borda, só quer ver ela por beleza, mas na hora de consumir, põe de ladinho. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei queijo na borda. Aqui tem 350 gramas de massa. É uma pizza sem borda. Ou quase sem, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Olha esse queijinho aqui, ó. Olha a fumacinha saindo. Agora vamos entrar aqui com a... Certo? Que pena que não dá para sentir cheiro, né? Agora vamos achar aqui algum disco para colocar essa massa aí. Ai, ai, ai. Aqui, achei. Aí não é. Pronto. Vou deixar aqui, ó. Enquanto eu vou falando, eu não sei quem vocês vão prestar atenção, mas tá valendo tudo, tá? Se só ouvir o que eu tô falando, já tá de bom tamanho. Vamos limpar aqui a pá, né? Nossa pá. Aí o forno aqui, eu vou precisar. Esse é o forno que o nome tá aqui, é o Oni. Eu quase comprei um desse uma vez, mas me faltou
famoso tempo. Então vamos fazer outra pizza? Agora vamos fazer aquela com a massa integral. Lembra que eu falei que eu só tinha uma filha única com massa integral? Tá aqui. Essa aqui é 100% farinha integral. Que é a farinha mora, tá? Então essa massa de pizza aqui tem 70% de hidratação. Posso tirar daqui? Posso, não posso? Posso, não posso? Tirei. Então, agora é hora da produção experimental. Vamos lá abrir essa aqui. Outra característica de uma massa bem maturada e bem fermentada, ó. No primeiro movimento, ó como é que ela já está. E olha como ela está caindo, ó. Tá? Isso aqui é uma massa bem maturada e bem fermentada, tá bom? Ela facilita isso aqui. Aqui eu estou respeitando o tempo da farinha, tá? Porque eu trabalho com essa farinha já há alguns anos. Então eu estou respeitando o tempo dela. A quantidade de fermento que tem aqui, por ser levain, é uma quantidade... Tem 10% de levain aqui, tá bom? Essa aqui tem 10% e aquela primeira tem 15% de levain. Massa madre também, para quem... Então vamos aqui a essa integral. Vamos colocar aqui. De novo. Vamos colocar por baixo a calabresa. Vou fazer uma calabresa invertida aqui. Em vez da mussarela por baixo, a mussarela por cima. Vai me dar um trabalhozinho aqui, mas tá todo mundo com paciência. Acelera o vídeo aí. E eu brinco aqui que tá acelerado de verdade. Então aqui. Ó, a conta. Se eu tivesse contado, não tinha dado tão certo. Aí vamos colocar aqui a mussarela por cima, tá? Mussarela rasgada. Certo? A nossa pá. Prontinho. Já vou providenciar outro disco. Aquela massa lá, vamos dar uma olhada nela? Eu não sei quanto tempo tem, tá? Vamos, ó. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Ah, ó, quase. Ainda vai mais uma dobrinha ainda. Mas olha a diferença da primeira para essa. Olha como é que ela tá ficando mais lisa, entendeu? E notem o seguinte, enquanto minha massa tá ficando lisa aqui em cima, eu tô fazendo pizza lá. Economizei tempo. Aqui, ó.
Ah, mas essa pizza aqui tá feia demais. Vocês não vão querer ver ela, não. Vocês não vão querer ver essa pizza aqui. Eu acho que essa aqui vai ficar só pra mim. Vai aparecer aqui no meio censurado, tá? Conforme a gente vai pegando a manha, que é a questão desse forno aqui, como ele tem o aquecimento lateral, a chama, então temos que cuidar muito com a questão da borda para não queimar. Se você não cuidar, a borda vai ficar toda torradona. Quem aí está contabilizando quantos minutos eu estou levando para assar essa pizza? Vou colocar aqui, ó. Essa é a nossa pizza de calabresa. Com massa 100% farinha integral. 100%, tá? Falei 100% farinha integral. Então vamos lá cortar ela? Ela poderia ter ficado um pouquinho mais no forno ainda. Mas vamos lá. Eu acho que está acabando a live. A fome está aumentando e está acabando a live. Vamos fazer uma terceira agora? Então vou entregar aqui para o nosso amigo aqui, o amigo oculto ali, que está só acumulando ali, ó. Está só acumulando os tesouros. Vamos para a nossa terceira massa aqui? Peso da massinha, 350 gramas. Se eu não falei, tá bom? 350 gramas a massinha. Qual o melhor lugar para armazenar? É pote ou é caixa? É o que você tiver disponível. Questões de armazenamento. O pote é bacana? É, já deixa tudo redondinho, é tudo fácil de trabalhar. Pós, contra, lavar. Lavar 1000 potes desse aqui, secar, dá um trabalhão. Mas temos as caixas fermentadoras também, que é fácil trabalhar com elas. E aí, o que eu faria com 12 potes, eu uso uma caixa fermentadora. Só que eu preciso de espaço para armazenar essa caixa fermentadora. Diferente do pote que cabe na minha geladeira, a caixa fermentadora não cabe na geladeira. Não na geladeira convencional. Tem que ter uma geladeira um pouco mais profissional para caber a caixa fermentadora. Tá? Então, ó. Abrindo aqui minha massa. Sobre o peso dela mesmo. Opa! Certo? Ó. Bem aberta, ó.
Vamos fazer uma pizza bianca. Temos aqui. Eu vi um ralador, tá ali. Então temos aqui a mozzarella. Tem mais mussarela aí, Fábio? Pedi mais mussarela para produção ali, gente. Calma, calma. Me empolguei um pouco. A nossa amiga, minha amiga, tem uma auxiliar que chama Maria e eu tenho o Fábio. Tá vendo? Agora só preciso abrir. Aqui tem, ó. O que foi? Então vamos lá. Cortando mussarela. Mussarela. Gorgonzola. Tomate giallo. Que é o tomate amarelo. Estou fazendo assim porque eu estou estourando ele. Se eu não fizer assim, vai sujar a minha doma. Eu aconselho a senhora ou o senhor que quiser usar esse tomate, se for estourar, toma cuidado, tá? Acabou? Não, não acabou, calma aí. Não menos importante, parmesão. Bastante parmesão. Aí. Agora, de novo, a nossa amiga, nossa pá. Muita gente gosta da bordinha queimada também. É a pizza bem assada, tá? Mas a questão da borda é igual o pão francês ou cacetinho, que chama de cacetinho. Tem gente que vai na padaria e pede pão mais branquinho, tem gente que pede mais escurinho, tem gente que não liga, que nem eu que gosto de pão no contexto geral. Então, a borda de pizza, se é uma pizza bem assada, tem gente que reclama que a borda está bem passada e fala que está queimada. Mas lembre-se, se você não consome borda, às vezes você está colocando uma coisa que você não vai consumir. Então, se a pizza estiver bem assada e você não vai consumir a borda, porque não te interessa a borda, então às vezes ela não está queimada, né? Agora, se você consome a borda, se você gosta de borda, de pizza, então às vezes o queimadinho, aquele amargor do queimadinho na concepção da receita no total, vai dar super certo. É muito do gosto e entender a proposta, tá? Pizza não é diferente de um prato gourmet, tá? Tem muita gente que paga 100, 200 reais no prato gourmet que vem um pouquinho só, que é aquela proposta para aquele momento ali. A pizza não é diferente. A única coisa que a pizza tem na Itália e na Europa geral, ela tem como regra é ser boa e barata. Porque a pizza na Europa é popular, tá bom? Então imagina você na sua cidade, no seu país, uma receita que seja popular. Imagina que a pizza tem que ser isso aí. Óbvio, tem gente que vai falar assim, mas a pizza aqui, que é boa, que eu considero boa, eu pago quase 200 reais. Eu pago 150 reais numa pizza boa, que eu considero boa. Óbvio, se você paga esse valor,
Com certeza o dono do comércio vai estar usando o produto com qualidade, vai estar fazendo direito, vai estar usando uma farinha boa ou utilizando 100% do produto farinha, tá? E para os donos de comércio que estão nos assistindo, imagina que 60% da tua receita, no mínimo, é água. 60% do que está aqui dentro é água. Então, no conceito geral do custo, farinha, que eu estou apresentando farinha italiana, farinha não entra na tua margem. Tá? Ela é importante? É, porque sem a farinha você não consegue fazer o produto. Mas na hora de estudar o conceito do que está mais caro, vai olhando outras coisas e tenta não mudar a base. O que eu estou querendo lhe dizer? Basicamente é você querer trocar o custo do teu carro, começando pela qualidade do pneu, tá? Você sabe que o pneu mais barato, ele é mais barato, já diz o nome, só que ele pode te trazer alguns desconfortos que às vezes uma marca conceituada num pneu um pouco mais caro já não vai te trazer dor de cabeça. Não vai furar com facilidade, não vai criar bolha com facilidade, enfim. Para entender de pneu, eu sou um bom pizzaiolo. Para quem está pensando em abrir um negócio, pense se você realmente gosta de pizza. Não como consumidor, tá? O meu olhar como consumidor é diferente do meu olhar como empresário. Eu gosto de fazer pizza. Estou há 20 anos já no mercado, tá? Então eu vejo muitas vezes acontecer o quê? Ah, o meu vizinho abriu uma pizzaria e eu acho que ele está ganhando dinheiro com aquilo. E eu sou engenheiro mecatrônico aposentado. E eu tenho dinheiro para gastar. Em vez de eu pegar e convidar o meu vizinho e ser o sócio investidor dele, porque ele de repente tem um potencial e se eu investir o capital nele, eu vou ganhar dinheiro também? Não. Eu vou querer me envolver no mercado que eu não sei nada. Eu sou um consumidor, que é diferente de quando eu vou vender, tá bom? Por que é diferente? Quando eu vou consumir, eu vou com olhar. Quando eu vou vender, eu tenho que olhar o que eu estou oferecendo com o valor. E muitas das vezes o que eu vou oferecer, o meu vizinho não consegue pagar. Então tem todo um estudo de público, tá? Então o que eu aconselho? Quer empreender um negócio? Empreenda naquilo que você gosta, a ponto de colocar a mão na massa para isso e que você tenha pelo menos uma noção, tá bom? Não vai no romantismo, ou porque vi num programa de TV, ou porque vi qualquer coisa e acho que é fácil. Não vai nessa. Vai no que você é apaixonado por fazer. Se você, dona de casa, ou sei lá, o senhor gosta de fazer no final de semana, é no final de semana, tá bom? Ah, eu gosto de cozinhar porque é uma terapia. Ok, não abre um restaurante. No restaurante, a sua terapia tem que ser multiplicada por 300 e maravilha. E você vai ter clientes te reclamando. Então você vai ter que absorver todas as informações, cliente, tudo aquilo lá, e vai ter que absorver tudo isso. Então, o que era terapia para você, às vezes vai te sacrificar. Eu não estou aconselhando as pessoas a não abrir o negócio, estou aconselhando as pessoas a abrirem aquilo que elas são apaixonadas em fazer, que é diferente. Quando você é apaixonado, você não vê tantos obstáculos. E os obstáculos você consegue passar com mais facilidade porque você é apaixonado e tem aquilo na tua mente. Então você vai procurar todas as informações necessárias para que você abra um negócio que seja próspero. E não um negócio que vai morrer daqui a um ano. Né? Porque negócio investe capital, tem investimento, capital, tem a questão do equipamento, tem a questão de treinamento, tem a questão de equipe, lidar com gente, com cliente, com um entregador, com um garçom, com vários profissionais de vários tipos diferentes que você vai ter que interagir, saber absorver informações e divulgar a tua marca com maestria e precisão, para ser próspero, tá? Então imagina tudo isso e eu não consegui projetar meu negócio para daqui a 5 anos, que é o certo. Então eu tenho que projetar sempre o meu negócio para daqui a 5 anos, tá? Eu começo dentro de casa, ok, separo todos os custos e começo dentro da minha casa. Ah, gostei da ideia, vou fazer pizza na minha casa, beleza. Começa oferecendo para os vizinhos, daqui a pouco você está com o seu delivery e está funcionando. Mas entenda que o mercado ele vai se modificando, as pessoas vão modificando, e pizza, apesar de ser maravilhosa e eu gosto, mas eu fico sem ela. Tá? Então, ou seja, quando for abrir um negócio de pizza, hambúrguer, sanduíche, o que quer que vocês forem abrir, sempre pensa o quanto que as pessoas gastam com aquilo que você está oferecendo por mês.
quanto da renda per capita de cada um vai ser para aquilo. Tá? Você mesmo, quantas vezes você consegue comer lanche ou comer pizza por mês? Se você é um afortunado e graças a Deus consegue 2, 3, 4, 5 vezes por semana, a semana inteira comer pizza, bom para você. Mas se você não consegue, que a maioria às vezes não consegue comer todos os dias e nem quer comer todos os dias, o dono da pizzaria ou do negócio, que pode até ser você, tem que pensar nesse meio de campo, o que eu vou fazer para atrair o público sempre está comprando do meu produto e não comprar do meu vizinho que acha que eu estou ficando milionário, estou ficando rico. Tá? Isso também acontece. Eu vou cortar a pizza aqui, porque a gente fala, não corta a pizza, né? Parece dar um aspecto diferenciado, né? Farinhas. Bem pontuado. A farinha italiana, ela é linear, tá bom? O que eu quero dizer com linear? A equipe agradece. Agora essa aqui vai ficar na pá, gente. Essa aqui vai ficar na pá. Tá, vamos colocar para o outro lado lá. Toma. O que eu quero dizer com linear? Esta farinha aqui, que é uma farinha italiana, por exemplo, tá? Aqui atrás ela tem uma receita sugestiva, tá bom? E ela também tem as informações dela. Mas por que eles passam uma receita sugestiva? Porque eles têm 100% de certeza do produto que eles estão vendendo. Ou seja, desde o produtor até a farinha. Então, se você é um consumidor de uma farinha italiana, você faz uma receita hoje, daqui a 30 anos, a farinha vai continuar na mesma linha. Você não vai precisar brincar ali do sobe e desce, tá? Farinhas nacionais, que tem diversas marcas, tá bom? Da farinha nacional. Mas o que os moinhos nacionais não conseguem? Manter uma estabilidade, tá? Tem diversos fatores que eu não vou entrar nesses méritos agora, tá bom? Porque senão eu ficaria a noite inteira aqui e envolveria outros setores também. Tá? Mas tem diversos fatores que dificultam e às vezes não facilitam mesmo a vida das farinhas nacionais. Então, a farinha nacional que a gente tem é um sobe e desce. Eu testei um lote que eu comprei hoje. Show! Amanhã eu comprei outro lote, tenho que testar de novo. Não quero testar outro lote. Você vai ter variação no teu produto pizza. Tá bom? Pizza, pão, o que quer que você... Pão até que nem tanto, mas a pizza vai. Então, mas eu não quero me preocupar com isso. O negócio é seu, o dinheiro é seu. Por quê? Temos que manter os clientes ativos, né? Então nós temos que ter o quê? Um linear. Por isso que quando eu contei para vocês que 60% de uma receita de massa é água, é justamente para repensar o valor da farinha na tua receita final. E é importante, dentro desse mesmo contexto, fazer ficha técnica, pesar ingrediente, tirar foto do que você acha que é interessante, do mesmo jeito que é divulgar. E outro detalhe importantíssimo na minha visão, tá? Que eu já vi algumas coisas acontecer e tem marcas famosas que até hoje cometem o mesmo erro. Aquela foto que está no teu Instagram, se eu for no teu restaurante, eu quero comer aquela mesma pizza daquele jeitinho ali, com uma pequena variação. Porque não adianta fazer uma foto bonita para isso, para aquilo outro de divulgação, e quando chega lá é uma outra história. Aí não adianta, tá? Então, faça um produto com perfeição, tá? Com maestria e divulgue o teu produto. Vai ter uma borda um lado maior, outro lado menor? É legal isso aí, tá? Não precisa ter tudo uniforme. E sempre pense no teu cliente. Lembra a história da borda? Se o seu cliente consome borda, faça a pizza com borda. Se o seu cliente, na sua maioria, não consome borda, espalha mais o ingrediente, diminui a quantidade de borda e dilui a borda no restante do... Você vai vender igual, tá? A borda vai ser 100% aproveitada. Posso fazer borda recheada? Pode fazer borda recheada. No Brasil, tudo é permitido, tá bom? Então, mas o negócio tem que fazer sentido pro seu bolso. Tá? Então, a pizza, por obrigação, ela tem que ser boa e barata. Pense numa maneira, numa receita que seja popular e seja barata, tá bom? E evite, porque não existe atalhos para certas coisas. Não existe atalho. Não dá para eu abrir um negócio hoje e amanhã já está ganhando milhões nele. Eu tenho que abrir um negócio hoje, ter consciência que esse negócio, no mínimo, tá? Isso aí, nós temos o Sebrae para nos ajudar com isso. Nós temos no mínimo 2 anos para frente para o negócio começar a dar lucro.
Isso se eu separar muito bem, mesmo sendo na sala da minha casa, eu tenho que pagar aluguel para mim mesmo. Mesmo se eu tenho que separar muito bem as minhas contas, porque não adianta eu misturar faturamento da empresa com faturamento pessoal, achar que eu estou rico, depois vem o boletão, que eu não sei se o boleto é da mussarela que eu estou usando na minha geladeira que o meu filho está consumindo, ou se é a mussarela da pizzaria, eu não sei o que está rolando, e isso dificulta muito o nosso trabalho. Então, ou seja, para o negócio prosperar, custos separados, definam uma receita legal que vocês acreditam, tá? Não estou falando que farinha nacional não presta, longe disso. Ela também dá um resultado bom. A única coisa que é um fato, por mais que prometam, não adianta. É um fato, tá bom? Moinho, farinha nacional tem oscilação, tá? Hoje a receita dá certo, amanhã já não dá. Ou por um período dá certo, mas depois você tem que testar. Então, voltando um pouquinho, se eu estou falando de projetar um negócio para daqui a 5 anos, eu comecei na sala de casa, lembra, gente? Daqui a 5 anos eu tô com 30 lojas aparecendo no programa de TV, eu fazendo uma live, que nem eu aqui brilhando a careca. Aí o que acontece? Imagina eu 30 lojas falando para os caras fazer teste de massa. Todo santo dia, toda vez que chegar um lote. Pense nisso, tá bom? E não pensa pequeno. Ah, eu quero montar um negócio aqui só para passar o tempo. Porque vai chegar uma hora que vai te despertar o interesse de expandir esse negócio. Então, se você vai expandir, expanda com segurança. Crie receitas sólidas que vão fazer sucesso e vão te trazer lucratividade. Não esqueçam o nosso amigo CMV, ele é importantíssimo na história toda. Não esqueça de definir marca A, B e C para tudo, tá? Porque você precisa aprender com os seus ingredientes. Usem as parcerias com os produtores legais, os locais, tá? Tanto com moinhos pequenos também é legal, tá? Moinho pequeno, eu tenho um parceiro aqui na minha cidade aqui, tem um moinho que produz uma farinha que para mim é show de bola. Perfeito para você. E outra, não estou falando para você não usar, eu só estou te contando uma realidade. Se você quiser acreditar ou não, o dinheiro é seu, tá? Mas faça com o teu produto o melhor produto, tá? Pergunte aos seus clientes, faça uma pesquisa, tá bom? Se tá bom, se não tá, me oferece para quem você quiser, para a sogra, para o primo, para aquela pessoa que você não vai com a cara, essa é a melhor aí para você oferecer. Sabe aquele cara ou aquela mulher que você não gosta dela? Você sabe que é aquela que torce a cara, vai lá, põe a pizza na porta dela, bate na porta e corre. E depois liga anonimamente ou manda mensagem do WhatsApp, pergunta o que achou, tá bom? E a pessoa, às vezes, vai ser sincera. Às vezes ela vai colocar na frente que ela não vai com a tua cara e vai falar que tá uma porcaria. Mentira, ela comeu tudo e vai falar, nossa, que bom, tomara que faça isso mais vezes. Mas enfim, gente, não tem muito segredo, tá? É só paciência, aprender a trabalhar com os produtos e tirar da reta, respeitar quem sabe fazer. Pizza é uma receita italiana. Nós no Brasil pegamos emprestado, tá? E tem muita gente que faz com maestria e tem muita gente que faz porcaria. Me perdoe aí, tá bom? Mas faz porcaria. E aí imagina uma receita tradicional que você vem acompanhando gerações, que é o caso dos italianos, né, que vêm para o Brasil, que trouxeram uma pizza para nós, vê tanta diversidade do produto que eles fizeram, muitas das vezes sendo mal aproveitado, sendo difamado, entendeu? Difamado porque faz um produto ruim e fala que é isso, fala que é aquilo, fala que é aquilo outro. Não, vamos fazer direitinho, né? Vamos respeitar os tempos, os processos, fazer fermentação. Ah, se eu quero fazer fermentação, quero fazer uma massa direta igual eu fiz aqui, faz. Quero fazer biga, quero fazer polish, faz. Entenda, busca curso. Hoje em dia tem muito mais curso do que na minha época, quando eu fiz o meu primeiro curso da Escola Italiana de Pizzaiolo em 2016, foi a segunda turma formada no Brasil. Hoje tem vários moinhos sérios fazendo curso, tá? Tem vários amigos meus também dando cursos online para quem é autodidata, passando informações, pessoas sérias, renomadas. Então, ou seja, tem muita coisa boa, só que a internet você tem que garimpar, tá bom? Porque também nem tudo que você vê lá você vai acreditar, tá? Mas pizzaria, como qualquer outro negócio, é trabalho árduo, você precisa se programar, precisa programar suas férias, tua folga, porque você é dono e tem que ter esse direito, mas vai ter dias de cara lá no forno, vai ter dias que você vai ter problema na tua massa, vai ter dias que a sua geladeira vai dar problema, vai ter dias de muito sucesso que você vai chorar com a tua equipe que vocês conseguiram dobrar o faturamento,
e vai ter momentos que você vai ficar parado na frente do teu negócio pensando o que eu tenho que fazer para aumentar meu faturamento em diferentes X dias do ano, tá? Tudo isso aí, gente, é realidade. Eu poderia vir falar aqui, prometer um monte de... Não. Tem que falar a realidade, tá bom? Por quê? Eu quero dormir tranquilo e não quero ter essa responsabilidade de falar para vocês uma coisa que não é. É difícil, é. Mas dá prazer? Dá felicidade, traz muita felicidade. Quando você olha para trás, vê tudo aquilo que você fez, o quanto o teu negócio prosperou, imagina só como ficaria feliz. E quando você consegue fomentar isso na família, os filhos principalmente, e eles permanecem no teu negócio e fica ali igual uma lavoura, é muito bom mesmo. Isso é uma paixão de verdade. Não é fácil. Nada é fácil, tá? Não existe meio caminho. E os meios caminhos não levam a lugares bons, tá? Então, por isso que a gente veio aqui, eu falei de maturação, de fermentação, de pizza boa, fiz as pizzas, a nossa massa está aqui, mas muito para falar para vocês isso, tá? Então agora eu consigo e vou, ó. Eu não sei quanto tempo foi, tá? Mas ó. Tá bom? Então para quem busca ponto de véu, tá certo? Tá aí. Usei a macieira como misturador, tá bom? Ricardo, para te achar nas redes sociais aí, como é que a gente faz? Ricardo Gonzaga 78, tudo junto. Vai ver um cara sorridente lá, com uma careca brilhando de felicidade, sou eu mesmo. Tá? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, sugestão, críticas, tá lá. Internet está lá, a gente coloca, né? E quero agradecer aqui, eu não sei se já está acabando, mas acho que sim. Quero agradecer aqui o tempo de vocês todos, por terem assistido o vídeo, por ter a Casa do Panificador, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui falar, conversar com vocês, é uma coisa que eu gosto, porque é uma paixão, mas eu aprendi com esse tempo todo a dividir, a separar, na verdade, o que é paixão do que traz capital. Então, temos maneiras inteligentes e híbridas de ganhar dinheiro com a nossa paixão, tá? Que é fazer a melhor pizza, saber vender a melhor pizza para ter o melhor resultado, tá bom? Um dia, quem sabe, eu ainda vou visitar o comércio de vocês ainda, comer uma pizza boa, hein, gente? Boa! Não me vê com churumelas e nem tente me enganar, tá bom? E tamo junto aí. Um abraço a todos, obrigado. Foi bem?